Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E nesse vídeo eu vou mostrar como eu edito uma foto de paisagem de longa exposição, para sair de uma foto assim para uma foto assim. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso deixar dois recadinhos bem rapidinhos. O primeiro é que essa foto que eu vou usar no vídeo, ela vai estar disponível para download. Se você quiser baixar a foto e acompanhar o que eu faço no vídeo aí no seu computador, o link vai estar aqui embaixo, é só clicar, fazer um download, pode usar, não tem nenhum problema. O segundo aviso é que se você está procurando um curso de Lightroom completo, pensado, estruturado, para te oferecer todas as bases para dominar o programa, desde o mais básico, desde as ações mais básicas até os recursos mais avançados, inclusive com as máscaras que a gente vai usar aqui nesse vídeo, e com todas as atualizações do Lightroom, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com acesso vitalício. É um curso pensado justamente para isso, né? Para te oferecer as bases para que você possa de fato dominar o programa, né? Entender o que você está fazendo quando você está usando o Lightroom. Dito isso, então, vamos lá para a tela do meu computador ver a foto que a gente vai editar hoje. É importante a gente perceber que essa região onde eu estou fotografando, ela é obviamente mais escura do que aquela área lá fora do céu. Apesar de não ser um dia de muito sol, a gente tinha muita luz, essa foto foi feita pela manhã, então eu tenho uma fotometria que eu precisei privilegiar essas áreas de baixas luzes para dar ênfase justamente para essa região que está sombreada aí na cachoeira. E por isso eu tenho um céu aqui que está super exposto. E isso é claramente observável se a gente vier aqui no histograma, no aviso de clipagem, nesse triangulinho superior direito, no aviso de clipagem das altas luzes, ativar ela, o Lightroom me mostra aqui esse overlay vermelho, indicando que todas essas regiões elas não têm informação. E é claro que eu vou poder depois, com o slider de exposição, abaixar um pouquinho e recuperar essas informações. Mas a minha exposição, no momento, ela foi pensada para essas áreas de baixas luzes, quer dizer, essas áreas sombreadas do rio. Outro ponto importante é que eu não tinha, nesse momento, um filtro de densidade neutra, por exemplo, para conseguir baixar mais a velocidade, ou um filtro de densidade neutra variável para tentar compensar um pouquinho a diferença de exposição do céu para o rio. Eu não tinha nada disso nesse momento. Na verdade, eu fui para essa região fazer um outro trabalho, eu fui fazer uma gravação de drone e fiquei sabendo da cachoeira e fui lá conhecer. Chegando lá, decidi fazer a foto. Na verdade, eu não tinha nem tripé. Eu precisei fazer uma basezinha de pedra ali para poder estabilizar a câmera para poder fazer a foto. Então, eu tinha ali uma certa limitação em termos do que eu poderia resolver sobre a exposição. De qualquer forma, eu testei algumas exposições para ver como é que eu consegui esse equilíbrio entre a exposição mais correta e o melhor borrado dessa água da cachoeira, e cheguei aqui nesse resultado. O fato é que eu sabia que eu ia ter o céu aqui super exposto e não tem nenhum problema nisso, porque, como eu mostrei aqui, a gente rapidamente pode resolver isso. A questão é que eu ainda acho, mesmo que a gente baixe um pouquinho a exposição, e a gente vai fazer isso, né? A gente vai baixar a exposição, eu acho que essa área do céu muito clara compete muito com a área da cachoeira, com as águas brancas da cachoeira. Então a minha primeira providência aqui nessa foto é eliminar um pouco desse céu. Deixa eu zerar aqui a exposição para a gente enxergar melhor. E vou abrir a minha ferramenta de corte para tentar eliminar um pouco dessa parte branca aqui do céu. Então eu vou cortar a foto. E aí eu posso usar aqui o artifício dessa grade, dessa sobreposição de grade aqui para me orientar no meu enquadramento. Posso usar, por exemplo, a espiral áurea. E se eu pressionar a tecla O no teclado, a sobreposição vai mudando até que eu encontre aqui a espiral áurea, veja. E aí eu posso utilizar essa informação da espiral áurea para colocar essa área final aqui da cachoeira num ponto
que seria supostamente de maior força da minha composição. Se a sua espiral áurea não estiver correspondendo ao seu enquadramento, à sua composição, você pode pressionar Shift O e ela vai girando, né? E você acha aí a melhor opção para você. Bom, feito o corte, e eu acho que nesse caso, essa área do céu agora compete menos com a cachoeira, e eu também dou mais destaque para essa cachoeira, né? Eu aproximo um pouquinho a foto, dou mais destaque para essa cachoeira. A gente pode passar então para o balanço de branco. E aqui no balanço de branco eu posso deixar a foto um pouquinho mais quente e talvez até acrescentar um pouquinho mais de verde, que tem a ver com esse tom todo esverdeado da imagem em função da mata ao redor. A partir daí, então, passamos para os ajustes tonais. E aqui eu posso não mexer num primeiro momento na exposição e pensar nos extremos do histograma. Veja que o meu grande problema está justamente nas áreas mais claras da imagem e nas áreas mais escuras. Eu tenho alguma perda de informação aqui nas áreas claras, e o aviso de clipagem está me avisando isso. E também tenho alguma perda de informação aqui nas áreas mais escuras da imagem. Então eu posso usar o slider de brancos para tentar resolver essa clipagem nas áreas mais claras. E veja que agora o aviso de clipagem apagou, indicando que eu não tenho mais nenhuma região sem informação nas altas luzes, assim como nas baixas luzes o slider de preto arrastando para a direita. E agora mais uma vez o aviso de clipagem das baixas luzes também apaga e a gente não tem mais a perda de informações nessas áreas escuras da imagem. Depois disso eu posso trabalhar com realces, se eu quiser recuperar um pouquinho mais dessas águas da cachoeira, e posso abrir um pouquinho mais as sombras. Agora, o preto e o branco da minha foto estão ancorados, quer dizer, eu defini que eu não posso ter nada mais branco do que esses valores que eu coloquei no slider de branco aqui, e também não posso ter nada mais preto do que os valores que eu defini no slider de preto. É claro que se eu arrastar o slider de exposição para um lado e para o outro, isso obviamente cai por terra. Mas se eu tiver cuidado a partir daqui, eu não tenho mais nenhuma informação perdida, nem nas baixas luzes, nem nas altas luzes. Isso é uma regra? Isso é uma lei? Não, não é. Na verdade, nada do que eu estou fazendo aqui é regra, é lei, nada disso, né? Mas, às vezes, isso é importante para você, dependendo da foto que você está tratando, e não é nem o caso dessa imagem, mas dependendo da foto que você está editando, é importante que você tenha todas as informações nas baixas luzes e nas altas luzes. Você imagina uma foto de casamento em que você quer que o terno do noivo tenha detalhes, assim como o vestido da noiva tenha detalhes. Então, isso é importante. Você precisa cuidar com esses limites dos brancos e dos pretos, para não haver clipagem, não haver perda de informação. Nessa foto, isso não é importante. Eu poderia, eventualmente, arrastar o slider de preto para a esquerda e deixar essas áreas escuras mais fechadas, mais densas, sem problema nenhum. Não é uma exigência, isso tem a ver mais com o meu gosto, com a minha vontade, do que com qualquer outra coisa. Perfeito. Depois disso, eu poderia partir para o slider de contraste. E veja que se eu aumentar o slider de contraste intensamente, eu volto a ter perda de informação lá nas baixas luzes. E existe uma outra maneira de aplicar contraste que muitas vezes eu gosto mais. Vou zerar aqui o slider de contraste e vou para a ferramenta de curva. Quando a gente arrasta o slider de contraste, como a gente viu, a gente trabalha na mesma intensidade, tanto nas baixas luzes quanto nas altas luzes, e nem sempre isso é o que você deseja. E, portanto, fazer contraste aqui na ferramenta de curvas pode ser uma medida interessante. Veja, se eu traçar uma curva no formato de S, eu acrescento contraste. O contraste vai ser tão mais intenso quanto for a curvatura dessa minha curva, né? Se esse traçado for mais agressivo, eu tenho também um contraste mais agressivo. A questão é que, como eu estou trabalhando nas áreas de altas luzes separado das áreas de baixas luzes, eu consigo definir o quanto que eu quero escurecer as áreas escuras e clarear as áreas claras aqui na minha foto. E isso me dá mais controle, principalmente eu acho numa foto como essa, em que eu tenho já, por princípio, uma diferença muito grande das áreas claras e das áreas escuras. Então, essa curva em S aqui pode ser interessante em situações como essa. Eu gosto bastante de aplicar contraste
dessa maneira. Veja que voltou a acender o aviso de clipagem nas baixas luzes, e se isso for um problema para mim, eu posso tentar abrir um pouquinho mais as sombras, abrir um pouquinho mais os pretos e resolvo. Se isso não for um problema, tudo bem também, não tem regra, como eu falei, não tem uma lei que determine isso. Depois disso, eu vou para o slider de claridade, aumentar um pouquinho os valores do slider de claridade para a gente ter um pouquinho mais de tridimensionalidade na imagem. O slider de claridade, o Clarity, ele trabalha nos contrastes de meios tons. E isso dá essa sensação de tridimensionalidade, parece que a imagem pula depois que você usa o slider de claridade. Não dá para usar demais, porque você pode trazer halos para algumas arestas da foto. Então tem que tomar algum cuidado aqui com o slider de claridade, alguma coisa que perde 25 ou 30, talvez seja interessante. E por fim, eu também vou aumentar um pouquinho os valores de desembaçar, porque eu acho que nessa imagem há uma certa neblina, uma certa névoa, e esse slider de desembaçar pode resolver isso. Tem que cuidar, porque se usa intensamente, veja que o histograma como vai se deslocando para a esquerda, isso significa que você está perdendo informações nas áreas escuras. E é claro que você sempre pode corrigir com o slider de preto, enfim, se esse for o caso. Mas eu acho que aqui os valores de desembaçar em torno de 30, 25, 30 podem ser interessantes. Por fim, eu vou aumentar um pouquinho da vibração para dar um pouquinho mais de cor para a foto. Chegando nesse ponto, a gente pode ver como era e como está ficando. Então eu vou voltar aqui para o subpainel básico, veja, nesse olhinho que é o ícone de visualização dos ajustes, eu posso clicar e eu tenho essa imagem de início e agora a gente tem essa. Quer dizer, já melhorou bastante, mas eu acho que a gente ainda pode melhorar um pouquinho mais essa foto. Eu vou agora para o subpainel HSL Cor e vou tentar melhorar um pouquinho esse céu. Como eu falei, no dia a gente não tinha um céu azul, né, de um dia aberto, um dia bonito, mas eu acho que está muito branco esse céu, e esse céu branco aí é uma coisa que me incomoda. Então eu vou tentar recuperar um pouquinho desse céu com o slider de azul. Eu vou aumentar a saturação do azul, e agora eu preciso tomar cuidado, porque se eu aumento muito a saturação do azul, a água também vai ficando azul, porque tem azul na composição da cor dessa água. Então eu vou cuidar com isso e vou lá na aba de luminância baixar os valores de azul na luminância. E ali eu já consigo alguma informação a mais no céu. Veja, o céu era assim e ficou assim. Então eu já consegui tirar aquele branco quase que sólido que a gente tinha naquele céu. E se eu tivesse um céu mais azul, no momento da foto, isso seria intensificado com essa técnica de baixar a luminância e aumentar a saturação. Depois disso, a gente vai para o subpainel de correção de cores. E aqui, o que eu vou fazer é simplesmente intensificar aquelas cores que já existem na imagem. Eu vou converter a foto rapidamente para preto e branco, clicando na tecla V no teclado, e a gente vai perceber o seguinte, que as áreas mais claras da foto são as áreas, obviamente, do céu e da água, mais as áreas das pedras. E as áreas mais escuras da foto são as áreas da mata. Então, a gente pode considerar que aqui na ferramenta de correção de cores, a roda de cor correspondente às sombras vai afetar fundamentalmente os verdes da mata. E a roda de cores referente aos realces vai afetar fundamentalmente essa região das pedras, eventualmente um pouco do céu e da água, mas principalmente essas regiões mais claras das pedras. E retornando a foto aqui para a cor, pressionei V no teclado, e o que eu tenho de cor nas áreas mais claras, nas pedras, é o amarelo, e o que eu tenho de cor nas áreas mais escuras, na mata, é o verde. Então é isso que eu vou fazer. Aqui nos realces, acrescentar um pouquinho de amarelo e nas sombras acrescentar um pouquinho de verde. Eu estou fazendo aqui diretamente na roda de cor, mas você pode, obviamente, arrastar o slider de matiz e de saturação. Então, eu acrescentei um pouquinho de verde às baixas luzes e um pouquinho de amarelo às altas luzes. Então,
Então, veja que é uma mudança bastante sutil. Eu vou ligar e desligar a visualização da ferramenta de correção de cores, olha. É uma mudança bastante sutil, mas eu acho que pode ser interessante. Agora eu vou para o subpainel de detalhes e vou aumentar um pouquinho a nitidez. O que a gente faz aqui no subpainel de detalhes, na ferramenta de nitidez do subpainel de detalhes, é resolver em algum grau a nitidez de entrada. A maior parte das câmeras com sensor CMOS tem um filtro na frente que se chama filtro low pass, que tem uma série de funções na formação da imagem digital, mas tem como consequência um certo desfoque. Tanto isso é verdade que o Lightroom já me dá alguma quantidade de nitidez aqui, mas eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho os valores de intensidade e talvez também um pouquinho os valores de raio. E se a gente aproximar a imagem, a gente vai ver a diferença que faz. Veja, vou ligar e desligar o ícone de visualização desse subpainel. Era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então isso já dá uma nitidez maior para a imagem. Tem que cuidar com a nitidez porque isso pode trazer algumas consequências, pode criar halos ao redor das arestas, mas eu gosto de usar um pouquinho mais de nitidez do que o Lightroom já me oferece aqui por padrão. Por fim, eu vou no subpainel de correção de lente e vou habilitar a opção remover desvio cromático, não que isso seja um problema para essa foto, e vou ativar a correção de perfil para que haja a correção dos desvios causados pela objetiva. Então veja, era assim e ficou assim. Então o meu ajuste básico está feito. Agora eu vou partir para as máscaras. Então eu vou para o grupo de ferramentas de máscaras. E a minha primeira providência aqui é lutar um pouquinho mais com esse céu. É bom que eu diga que eu gosto sempre de trabalhar das áreas maiores para as áreas menores da foto. Então eu vou começar pensando no céu, vou clicar aqui na máscara de céu, o Lightroom vai fazer uma máscara no céu, que é bastante razoável. E aqui eu posso tentar aumentar um pouquinho o contraste do céu para a gente ver se tem um pouquinho mais de informação e abaixar um pouquinho a exposição do céu. Veja, eu consigo recuperar um pouco mais de informação no céu e para não deixar isso tão cinza, talvez abaixar um pouquinho os valores de temperatura e aí eu já vou introduzindo um tonzinho de azul aqui para o céu. Lembrando que eu também já tinha trabalhado lá no subpainel HSL cor, diminuindo a luminância e aumentando a saturação do azul. Então isso tudo ajuda para a gente ter esse resultado agora. Depois disso, eu vou criar uma nova máscara, e vou renomear aqui para a gente saber o que eu tô fazendo, né? Então aqui é o céu, clicar em OK, a gente tem a máscara do céu, vou criar uma nova máscara e agora eu vou utilizar um degradê radial, porque eu quero uma vinheta aqui nessa foto para a gente escurecer um pouquinho as periferias do enquadramento e ter mais destaque justamente naquilo que me interessa, que é a cachoeira. Estou usando um degradê com uma difusão bastante alta, né? Estava em 30, eu posso até aumentar um pouquinho mais. E ele é traçado por padrão na região interna da minha máscara, né? Quer dizer, o efeito vai afetar justamente essa região interna da minha máscara. Eu preciso inverter isso, então eu vou clicar aqui na caixinha de inverter e aí eu vou ajustar o valor de exposição, aí até uma exposição que seja interessante. E é bom lembrar, a gente está fazendo tratamento não destrutivo, portanto eu posso voltar nessa máscara daqui a pouco se eu achar que eu passei do limite, não tem nenhum problema. Então eu vou deixar aqui alguma coisa em menos 0,35, 0,40, acho que está ok. E essa máscara eu vou chamar de vinheta. Vou clicar em OK e vamos partir para a próxima máscara. A próxima máscara vai ser na água do rio. Eu quero dar um pouco mais de cor, um pouco mais de vida para essa água do rio. Então eu vou clicar em mais. Para isso eu vou utilizar o pincel, a ferramenta pincel, e aí eu só vou configurar esse pincel. Eu quero difusão, fluxo e densidade no máximo. E vou utilizar aqui a opção de máscara automática, porque com essa opção ativa, a ferramenta ela tende a localizar as arestas da área que eu estou pintando. Então isso vai me facilitar para que a minha pintura não avance muito sobre as pedras, o que também não é um problema, que é só apagar, enfim, é fácil de resolver. Mas isso facilita um pouco. Então eu vou ajustar o tamanho do meu pincel
usando as teclas de colchete no meu teclado e vou pintar aqui as águas do rio, né? Perfeito. Então eu pintei a água do rio e o que eu quero? Eu quero aumentar um pouquinho a exposição, eu quero essa água um pouco mais clara. Também posso abrir aqui um pouquinho o realce para a gente aumentar esses brilhos do rio. Mas principalmente, eu vou baixar os valores de temperatura, deixar essa água um pouquinho mais azulada e também de colorir, acrescentar um tom mais esverdeado aí para essa água do rio. Deixar essa água um pouquinho mais viva, veja, era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Aqui a espuma, ela foi muito afetada, então eu posso tirar um pouquinho dessa área da espuma. E para isso eu posso pressionar a tecla Alt no teclado, aparece ali no meu pincel o sinal de menos, indicando que eu vou remover. Ou então eu também poderia clicar em subtrair, sem problema nenhum, eu criaria uma nova máscara subtraindo dessa área. Eu vou optar aqui por simplesmente pressionar o Alt no teclado e vou pintar nessa área aqui da espuma. Perfeito. Então, já resolvemos o céu, a água do rio e a vinheta. Eu acho que eu tirei demais, vamos acrescentar um pouquinho aqui próximo à espuma, enfim. Perfeito, assim. Para ter uma transição um pouquinho mais suave entre essa água mais colorida que a gente criou aqui para a área da água sem nenhuma alteração de cor. Agora eu vou partir para a técnica de Dodge and Burn, que consiste em escurecer algumas áreas da foto e clarear outras, como que se a gente criasse um contraste pontual nessa imagem. E para isso eu vou criar duas máscaras, uma máscara para subexposição e uma máscara para superexposição, uma para escurecer e outra para clarear. Então eu venho aqui em criar nova máscara, vou escolher a ferramenta de pincel e agora é muito importante a configuração do pincel. Eu vou baixar bem o fluxo desse pincel porque eu quero que o efeito ele seja bastante sutil e que eu tenha controle sobre esse efeito. Então, com o fluxo baixo, na medida em que eu vou pintando, eu vou aumentando a intensidade do efeito. Se eu usar o fluxo muito alto, o efeito é aplicado todo de uma vez e isso vai ficar muito intenso. Nessa máscara, então, eu vou clarear, eu vou fazer a superexposição. Então, eu vou arrastar o slider de exposição para o máximo e vou começar a pintar nas áreas que eu quero clarear, superexpor. Lembrando, bom, o fluxo eu acabei de falar, a difusão bastante alta e talvez aqui a opção de máscara automática possa ser desabilitada para que a gente possa pintar de uma maneira um pouco mais fluida. E aqui o que eu quero fazer é pintar em todas as áreas em que eu já tenho uma exposição maior. Então eu vou pintar nessas regiões da pedra e num primeiro momento parece que não está acontecendo muita coisa, mas depois a gente vai ver a diferença que isso vai dar. Então eu vou pintando em algumas regiões da pedra e quanto mais eu pinto, mais intenso vai sendo esse efeito. Posso pintar aqui nessa região mais central. Vou ajustar o tamanho do meu pincel de acordo com a área que eu estou pintando, usando colchetes. Olha, vou pintando aqui nas águas da cachoeira. E agora, como isso é um trabalho braçal, né, é importante entender a ideia, mas a execução é uma execução bastante simples, eu vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo para a gente não perder muito tempo nessa etapa. Perfeito, então terminei aqui essa etapa, eu vou renomear a máscara aqui para superexposição e vamos ver como é que era e como ficou depois dessa máscara. Olha só, era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Então basicamente o que eu fiz aqui foi pintar com o pincel, com uma exposição alta nas áreas em que eu já tinha uma luz mais intensa. E agora eu vou fazer o oposto. É claro que eu não posso esquecer de falar isso, né? A gente pode voltar aqui nessa camada a qualquer momento, é tratamento não destrutivo. E além disso, se daqui a pouco eu achar que ficou muito intenso, eu também tenho um slider de intensidade que eu posso aumentar ou diminuir a intensidade desse efeito. Por enquanto, eu vou deixar como ele está, vou fazer a máscara de subexposição para depois a gente ver como é que isso fica. Então eu vou mais uma vez em criar uma nova máscara.
e escolho a ferramenta pincel. De novo, verifico a configuração do meu pincel, fluxo baixo, densidade e difusão altas e máscara automática, nesse momento, desligada. Nessa máscara eu vou fazer a subexposição. Então eu vou arrastar o slider de exposição para a esquerda, para a gente começar a ver o efeito na medida em que ele vai sendo aplicado. E lembrando, quanto mais eu pinto, por conta do fluxo baixo, mais efeito eu vou tendo, né? No nosso caso aqui, a subexposição. Então, da mesma maneira, eu vou pintando, veja, naquelas áreas onde eu tenho menos luz, eu já teria áreas escuras, e aos pouquinhos eu vou acrescentando esse contraste localizado para a imagem, que dá um volume muito interessante para a foto. E mais uma vez, isso aqui é um trabalho braçal, quer dizer, é só pintar onde está escuro, e eu vou acelerar o vídeo. Quando terminar, eu volto para a gente não perder muito tempo. Então é isso. Terminei essa máscara de subexposição. Inclusive, eu vou renomear essa máscara para subexposição. E agora a minha técnica de Dodge and Burn tá completa. Para a gente ver como era e como ficou, eu vou habilitar e desabilitar o íconezinho de visualização da máscara. Veja, era assim, ficou assim, e com a superexposição era assim e ficou assim. E de novo, a gente pode ajustar a intensidade das duas máscaras de acordo aí com a necessidade. E por fim, para a gente terminar aqui essas máscaras, eu vou criar uma nova máscara, mais uma vez com pincel, e nessa máscara eu vou aumentar bastante o fluxo do pincel e vou acrescentar claridade e nitidez nessa máscara, para a gente intensificar um pouco da textura em algumas áreas da foto. Eu acho que pode ser interessante a gente recuperar um pouquinho da textura da água que está borrada, né? Então eu vou pintar aqui sobre essa região da água, e de novo, eu tenho aqui um efeito bastante intenso, depois a gente pode ajustar com o slider de intensidade. Então eu vou pintando aqui na queda d'água, aqui embaixo também, da mesma forma, aqui na espuma. Então vamos ver como era. Era assim e ficou assim. E se eu quiser diminuir um pouquinho a intensidade do efeito, é só encontrar aqui o slider de intensidade da máscara e diminuir um pouquinho esses valores. E agora, só para terminar, enquanto eu fazia essas máscaras, eu comecei a prestar atenção nesse tronco fininho de árvore que tem aqui, e isso começou a chamar muito a minha atenção, começou a me incomodar. Então eu vou voltar lá para a ferramenta de recuperação, vou pegar a ferramenta de recuperação sensível a conteúdo e vou simplesmente pintar aqui em cima, e eu acho que isso vai ser resolvido muito, muito facilmente. E pronto. Então esse é o resultado da nossa foto. A foto era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, que algumas dessas técnicas que a gente utilizou nessa foto você possa empregar aí nas suas edições, no seu trabalho, que isso de fato seja útil para você. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.